Que a graça e a paz do Senhor possa estar com cada um de nós, aqueles que pudermos chegar até aqui, também aqueles nossos irmãos que vão nos acompanhar através da transmissão e que não podendo estar connosco podem acompanhar o culto de alguma forma através da internet. É bom nós estarmos juntos na casa do Senhor, é bom nós podermos regressar ao nosso espaço de culto. É claro que durante estes 2 meses e pouco que estivemos distantes, nós continuámos a cultuar, nós estivemos juntos de várias formas, ainda estamos a tentar usar os meios que são possíveis para, de alguma forma, passarmos a mensagem do Senhor e termos comunhão, mas nada como podermos olhar uns aos outros, mesmo que seja de alguma distância, é bom estarmos juntos, é bom podermos adorar ao Senhor em conjunto. Este é o dia do Senhor, é o dia de bendizer o nosso Deus. E nós vamos começar fazendo isso, lendo a sua palavra e declarando aquilo que Ele é. Eu vou convidar os irmãos a ficarmos de pé e a lermos de forma responsiva este texto do Salmo número 103. E diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. O Senhor executa atos de justiça e juízo a favor de todos os oprimidos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem te coroa de benignidade e de misericórdia, quem te supre de todo o bem. Bendize ao Senhor, vós, anjos seus, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, vós todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais a sua vontade. É de eternidade a eternidade a benignidade do Senhor sobre aqueles que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos homens, sobre aqueles que guardam o seu pacto e sobre os que se lembram dos seus preceitos para os cumprirem. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E este é tempo de nós louvarmos ao Senhor. Vamos louvá-lo cantando juntos, depois de mais de 2 meses cantando longe, lá em casa, sem que mais ninguém pudesse nos acompanhar. Agora juntos nós louvamos ao Senhor. Hoje é tempo de louvar a
a Cristo exaltar, a sua glória encherá este lugar. Glória a Deus. Cristo exaltar, e a sua glória encherá este lugar. Vem louvar, sim, vem louvar, sim, vem louvar. No meio dos louvores e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e a sua glória encherá este lugar. Glória a Deus. Certamente nós gostamos de estar aqui com o nosso salão cheio. E isto, de certo modo, aquecia mais o nosso coração. E pode até acontecer de hoje nós ficarmos um bocadinho pesarosos olhando à volta e vemos que há tanto espaço que podia estar a ser ocupado, irmãos que não podem vir, tantas restrições e limitações. Mas, irmãos, o motivo pelo qual nós estamos aqui agora, a razão que nos traz aqui é adorar ao Senhor. E Ele veio. Muitos irmãos não puderam porque foram proibidos. O nosso Deus não é limitado por nada. E não é uma pandemia que vai impedir que Ele esteja aqui. E nós nos reunimos para juntos, neste momento, podemos expressar a Ele a nossa alegria, a nossa gratidão, o nosso louvor. E é isso que nós fazemos e é isso que queremos fazer agora. E vamos continuar a adorá-lo, levantando as nossas vozes e adorando ao Senhor. Levantemos nossas vozes e adoremos ao Senhor, proclamemos sua grandeza hoje, adoremos todos juntos, exaltemos ao Senhor, levantamos nossas vozes e louvemos sempre, sempre ao Senhor. E cantai ao nosso Deus que sobre o trono hoje está. Oh, louvai, dai-lhe glória sempre a Ele. E cantai ao nosso Deus que sobre o trono hoje está. Oh, louvai, dai-lhe glória sempre a Ele. Levantemos nossas vozes, adoremos ao Senhor, proclamemos sua grandeza hoje, adoremos todos juntos, exaltemos ao Senhor, levantemos nossas vozes e louvemos sempre, sempre ao Senhor. E cantai ao nosso Deus que sobre o trono hoje está. Oh,
Senhor, nós te louvamos, Pai, porque estamos juntos na tua casa e hoje é um dia de festa para nós cristãos, é um dia de grande alegria. Que alegria poder declarar, Senhor, como nós declaramos agora, que o seu prazer é cumprir o que o Senhor diz. E nós conhecemos as tuas promessas. Que alegria poder declarar que a tua glória está nesse lugar, que a tua glória enche a tua casa, enche a nossa vida. E mais uma vez nós declaramos, Senhor, que o Senhor está no trono, o Senhor está sobre todas as coisas, o Senhor é soberano, o Senhor é Deus. E por mais dificuldade que haja, por mais empecilho que haja, o Senhor continua sendo Deus e o Senhor não deixa o trono. O Senhor é soberano sobre nossas vidas. Nós queremos agradecer porque estamos aqui, queremos agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Queremos pedir para que o Senhor esvazie toda a nossa mente, nossa preocupação e nosso coração de toda preocupação, de toda angústia, de toda ansiedade. Para que possamos receber agora a palavra do pastor Joed, o recado do Senhor para a nossa vida, Senhor, com gratidão, porque acima de tudo, o Senhor é Deus e isso é suficiente para nós termos um coração grato, um coração agradecido e um coração derramado aos pés do Senhor. Abençoe cada irmão que está aqui e aqueles que estão nos assistindo pela internet. Abençoe, Senhor, o povo do Senhor que está espalhado por toda a terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Nossos motivos de gratidão são muitos. Certamente há preocupação e há alguma ansiedade, mas também nós temos muitas razões para agradecer ao Senhor. Nós temos que agradecer porque, apesar de todas as limitações que tem havido, a nossa Igreja tem podido usar os meios de comunicação através da internet e temos tido as nossas atividades a acontecer. Há muitas igrejas irmãs em vários lugares do mundo que não têm esta possibilidade e estão muito limitadas e nós temos tido este privilégio e podemos agradecer ao Senhor por isto. Temos tido uma equipa de tecnologia que nos tem ajudado imenso, produzindo material, preparando com a melhor qualidade para que nós possamos desfrutar e aproveitar na nossa casa, não é? Talvez até de alguma maneira no conforto, não é? Do nosso sofá e podermos assistir e sermos alimentados espiritualmente. Isto é motivo de gratidão e de nós louvarmos ao Senhor. Apesar das dificuldades e de algumas situações de enfermidade que foram enfrentadas neste tempo, nós também podemos agradecer ao Senhor porque não tivemos nenhum problema maior na nossa comunidade até agora. E alguns irmãos que tiveram que lidar mais de perto com o problema também não têm nenhum motivo de queixa. E nós temos que agradecer ao Senhor porque isto são motivos de louvor e de gratidão. Sem dúvida, nesta ocasião e neste culto em particular, nós também temos um motivo muito especial como comunidade em Cristo, como família no Senhor, para agradecer ao Senhor. É que no meio do momento em que se fala tanto de doença e de mortalidade, porque todos os dias tem um número de mortos, é tão bonito nós pensarmos que no meio desta dificuldade o Senhor providencia vida nova, não é? E esta é a primeira vez que a Noemi está num culto, não é? E ela está ali atrás junto com os seus pais, ela não tem consciência disto, mas alguém algum dia vai lhe dizer, olha, no meio da pandemia foi que tu nasceste. E quando a igreja pôde voltar a se reunir, na primeira oportunidade, tu estavas lá. E isto é motivo de gratidão e nós louvamos ao Senhor e ficamos contentes. Queria então ainda orar com os irmãos, louvando e agradecendo ao Senhor pelos motivos de gratidão que Ele coloca no nosso coração. Querido Pai, nós te louvamos, Pai. És um Deus maravilhoso, és um Deus grande, és um Deus de bênção. Nós queremos te agradecer a tua proteção, o teu cuidado, te agradecer todos os meios que tens providenciado para a tua igreja manter alguma forma de comunhão e de ensino na palavra. Queremos te agradecer os irmãos que têm trabalhado de forma intensa para que a igreja possa ser abençoada. Te agradecemos por aqueles que têm se esforçado também para providenciar para os irmãos com alguma limitação e carência. Ó Senhor, nós temos muitos motivos para te louvar no meio das dificuldades. E de um modo muito especial te agradecemos pela vida da Noemi. Obrigado, Senhor, porque é sinal de vida no meio do momento em que se fala tanto de morte. Nós te agradecemos pela sua chegada, nós te agradecemos pela sua saúde, nós pedimos a tua bênção para os seus pais e para a vida dela, Senhor. Fala aos nossos corações, nós queremos ouvir o teu recado. Pedimos-te isto em nome de Jesus. Amém. Na nossa caminhada pelo Sermão do Monte, nós estamos a nos aproximar do fim. Tivemos aqui um pequeno interregno, porque devido à situação que estávamos a viver, acho que os irmãos compreenderam, o pastor pregou algumas mensagens que eram mais temáticas, em vez de voltar ao texto expositivo, mas nós queremos continuar, não é? E já nas últimas semanas temos feito isso. E estamos no capítulo 7, já nos aproximando do fim, e hoje nós vamos entrar já naquilo que podemos considerar o apelo. Eu tive este privilégio de assistir à cena
A cena é uma que vai ser colocada aqui para os irmãos, penso eu, através ali do PowerPoint. Esta era uma cena impressionante, irmãos. Era impressionante. Billy Graham foi o maior evangelista do século XX. E aqui já ficam a ter uma ideia de qual é a minha idade, não é? Eu estive presente na grande conferência, na altura em que Billy Graham foi pregar no Maracanã, no Rio de Janeiro. Era impressionante ver aquele estádio completamente cheio de gente. Não para assistir a um jogo de futebol, não para um evento desportivo, mas para poder ouvir a palavra do Senhor. Em minha defesa, quero dizer aos irmãos que eu era criança pequena, estava no colo do meu pai. Lembro-me porque é assim, o meu pai fazia parte da equipe que trabalhava, de alguma maneira dando assessoria ao que estava a acontecer, e por isso eu pude estar bem pertinho. E quando Billy Graham passou, eu lembro-me de ficar muito assustado, porque apesar de eu estar no colo do meu pai, ele ainda era mais alto, porque ele realmente era muito alto. E fiquei muito impressionado naquela altura, não era? Era um gigante. Mas o fantástico, irmãos, e depois, já não nesta fase de criança, quando já com outra experiência, já no seminário, já como pregador, já me preparando para o ministério da palavra, nós olhávamos para aquilo que Deus fazia através de Billy Graham e pensávamos assim, bem, temos que aprender a técnica, não é? É um grande pregador, vamos ouvir os sermões dele, que é para pregarmos bem também. E descobríamos algo interessantíssimo, irmão. Os sermões de Billy Graham eram extremamente simples. Era aquele sermão que qualquer seminarista de primeiro ano pregava. Era básico. Mas havia uma característica quando Billy Graham estava no púlpito. Ele anunciava a palavra de forma simples, de forma clara, bem ilustrada, mas cerca de metade do tempo que ele usava era para o apelo. Quando ele começava o apelo, nós sabemos que ele ia levar pelo menos tanto tempo quanto tinha levado até ali. Porque ele tinha um objetivo claro com aquilo que ele estava ali a fazer. Ele não estava a entreter a multidão, não estava a divertir o povo. Ele queria ver resultado. Ele queria ver mudança de vida. Ele queria permitir às pessoas que respondessem ao Evangelho do Senhor Jesus. E por isso, depois de uma mensagem simples, clara, direta, objetiva, anunciando de forma bem simples aquilo que era o Evangelho de Jesus, ele apelava. E o seu apelo era claro, era direto. E o Senhor o usou de uma maneira muito especial. E o Espírito Santo o ungia naquela hora. E a gente via milhares de pessoas. E nesta ocasião, neste estádio, era impressionante ver o campo se enchendo de gente que vinha à frente para receber o apelo. Jesus tinha pregado o seu sermão magistral, que nós conhecemos como Sermão do Monte ou da Montanha. As multidões tinham ouvido de forma atentas. Nós não sabemos quanto tempo demorou o Sermão do Monte. Se o irmão ler o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, lê em poucos minutos. Certamente o sermão de Jesus demorou mais do que isto. Aí nós temos o sumo, o compacto, não é? A popa. Mas certamente ao pregar este sermão, ele demorou mais tempo, ele abordou tantos temas e falou de coisas tão diferentes que certamente demorou mais tempo do que nós demoramos a ler. Mas certamente, depois de ter feito afirmações tão impressionantes e algumas muito chocantes para o povo, Jesus vai terminar. Ele prepara-se para terminar. Mas Jesus também não era um pregador para entreter multidões. O seu sermão não era informativo. Jesus não era um ator nem um entertainer. Ele não estava a tentar que a multidão ficasse agradada com o que ele dizia. Jesus tinha dito coisas importantíssimas, demasiadamente sérias, e por isso, antes de terminar, ele vai deixar claro que aquilo que ele disse exige uma reação, exige uma resposta. O Senhor vai usar várias ilustrações no seu apelo. O apelo é longo, e no apelo Jesus vai falar sobre duas portas, dois caminhos, dois tipos de árvores, duas qualidades de frutos, dois tipos de fundamentos, dois tipos de construções. As ilustrações se sucedem, mas elas no fundo transmitem todas uma grande verdade única. Há duas possibilidades nesta vida. Só duas. E nós somos responsáveis por escolher. E devemos escolher bem. Os primeiros exemplos de Jesus estão aí, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Jesus, depois de tudo o que tinha dito, ele começa a apelar da seguinte maneira: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela.
E estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Jesus começara o seu sermão falando do caráter do povo de Deus. Ele tinha usado as bem-aventuranças para falar sobre pessoas que eram diferentes, pessoas que eram únicas, pessoas que tinham características muito diferentes daquilo que era a maioria das pessoas. Estas pessoas não viviam fora do mundo, elas tinham um impacto significativo na sociedade, tanto que Jesus disse que estas pessoas, os bem-aventurados, seriam sal e seriam luz. Fariam toda a diferença no meio em que estivessem. E ele explicou que estas pessoas iam ter uma maneira diferente de encarar a lei. Elas não iam olhar a lei pela superfície, mas elas iam entender o coração da lei e o que Deus pretendia com a lei. Estas pessoas não iam ter a sua prática religiosa como todas as outras pessoas religiosas da época, mas elas iam viver a sua vida com a consciência da presença de Deus. E por isso a sua prática religiosa era voltada para o Senhor e não para aquilo que os outros viam. Estas pessoas teriam uma forma diferente de se relacionar. A sua forma de estar com os outros, de agir no meio da multidão, de se relacionar com os amigos e mesmo com os inimigos, seria diferente. E depois disto tudo, então Jesus vai convidar os seus ouvintes a se tornarem parte deste grupo de pessoas extraordinárias, de pessoas diferentes, pessoas que não são iguais às outras. Jesus não está à procura e nem precisava de elogios. Também não precisava de palavras de afirmação. O que Jesus quer é mudança de vida. O que Jesus quer é resultados práticos, visíveis na vida das pessoas. O que ele queria era uma alteração de caráter. O seu pedido é muito superior ao dos escribas e fariseus, que só estavam preocupados com o cumprimento externo da lei, exterior da lei. E o que Jesus faz é simplesmente continuar uma grande tradição que vem do Antigo Testamento, dos homens de Deus, de apelar ao povo, de desafiar ao povo. Por exemplo, Moisés, recordando ao povo a lei, aquela geração que já era a segunda geração que saía do Egito e antes de entrar na terra prometida, lá em Deuteronômio capítulo 30, ele diz o seguinte ao povo: vês aqui, hoje te tenho posto a vida e o bem, a morte e o mal. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Apelo direto. Moisés apresenta a lei, e no fim de apresentar a lei, não é só dizer, olha, está informativo aqui, se quiserem comprem, não é o código judiciário, para vocês poderem se guiar pelo código penal aqui do povo de Deus. Não, ele diz, isto é o que Deus apresenta, agora escolham, é vida ou morte, é bênção ou maldição. Um dos apelos mais famosos do Antigo Testamento, nós também o conhecemos e repetimos ele com alguma frequência, é feito pelo sucessor de Moisés, Josué. Depois da sua vida se aproximar do fim, Josué sente que o povo ainda não está vivendo como devia, agora está na terra prometida, agora conquistou parte de Canaã, mas ainda está longe de viver como devia. Então lá em Josué 24, ele diz ao povo, agora pois temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito e servi ao Senhor, porque se vos parece mal aos vossos, porém se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais que estavam além do rio, os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué diz ao povo que não pode continuar a querer estar em cima do muro porque isto não existe. Vocês têm que escolher. Ou vocês vão continuar servindo aos deuses antigos, ou vocês vão servir os deuses dos povos aqui, cananitas, que vocês conheceram agora, ou vão servir ao Senhor, mas vocês têm que tomar uma decisão. Não dá para ficar com um pé em cada lado. Os profetas, todos, tiveram mensagens semelhantes. Nós não vamos usar aqui o nosso tempo só lembrando de todos os profetas que falaram, mas só recordando, por exemplo, o grande desafio de Elias. Elias está no monte, os profetas de Baal estão ali. E lá em 1 Reis 18 ele diz assim, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Não é? A ideia que ele dá é de uma pessoa que é deficiente, não consegue se firmar. Está aqui, está ali, está balançando, parece um baloço, para cima e para baixo. Até quando? Ele diz, se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Coragem, irmãos, ousadia. Mas o profeta tem que desafiar o povo à decisão, ele não pode deixar de o fazer. Jeremias,
Já no momento em que Jerusalém se aproximava da sua destruição, ele diz da parte do Senhor: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Ou seja, Jesus está a seguir esta tradição. Ele que é a palavra, feito homem, está a seguir aquilo que a palavra já tinha dito no Antigo Testamento, que é desafiar. E logo aqui, irmãos, nós já percebemos que há lições importantes para o pregador e para o ouvinte. A mensagem para o pregador, seja este ou qualquer outro, é que não pode haver mensagem sem aplicação e apelo. O pregador da palavra não é chamado para entreter. O nosso convite da parte do Senhor para fazer parte do ministério não é para divertir. Nós não vamos para o seminário para aprender a sermos bons comunicadores e conseguimos manter a atenção da plateia durante algum tempo, irmãos. Isso tem muita gente por aí que não conhece o Senhor e que tem grande capacidade para o fazer, se calhar mais do que a maioria dos pastores. Não é esta a nossa função. Não é nosso objetivo que no fim do culto os irmãos possam dar uma pancadinha nas costas do pastor. Agora nem isso, não é? E dizer ao pastor: muito bom, o sermão foi ótimo, excelente. Agora nem isso nós podemos fazer. Mas não é esse o objetivo, irmãos. Nós não estamos interessados em que os irmãos fiquem contentes, alegres, felizes ou agradados com a mensagem. É claro, se a mensagem lhe traz, mexe com o seu coração e o toca, e se o irmão partilha aquilo que o Espírito está a fazer no seu coração, nós ficamos contentes de o saber. Mas não é esse o nosso objetivo, não pode ser esse o nosso propósito. A mensagem é dada para transformação de vida, para mudança. A mensagem tem que provocar mudança, ou então ela não está a ser fiel. Uma mensagem não pode ser só informação, erudição, sabedoria, conhecimento, teologia. Isso é perda de tempo. No fim da mensagem, o ouvinte tem que saber o que fazer com o que ouviu. Ou senão, o pregador desperdiçou uma grande oportunidade. E ainda mais terrível é porque ele a desperdiçou dizendo que falava da parte de Deus. Logo, o pregador da palavra tem que ter consciência clara do que pretende transmitir e que tipo de resultado isto deve ter na vida das pessoas que ouviram. Isto tem que estar claro para ele. Porque se ele não souber isto, como é que ele vai transmiti-lo? O Senhor Jesus queria provocar e precisava de ter uma resposta da multidão. Ele sabia porque é que estava a pregar. O pregador da palavra do Senhor tem que saber porque é que está a anunciar a palavra e buscar a mudança. Mas para o ouvinte, irmãos, é preciso entender que a mensagem tem que provocar uma mudança nas nossas vidas. Se a mensagem me deixa exatamente como eu estou, há duas possibilidades. Ou ela não foi pregada de forma fiel, porque é possível. O pregador foi falso no anúncio da mensagem e ela realmente não serve para transformação. Ou então, eu fechei o meu coração. Meus irmãos, quando nós assistimos na Igreja do Senhor, ou seja como for, agora, não é? Estamos tão limitados que se calhar a maior parte das mensagens nós assistimos na internet, seja como for. Quando você para ouvir uma mensagem, seja no seu telemóvel, no computador, na televisão, seja onde for, o objetivo não pode ser avaliar o pregador, não pode ser avaliar a oratória, não pode ser tentar perceber se ele tem uma boa capacidade de comunicação ou não. O objetivo não pode ser perceber qual é a homilética que ele usa, qual é a escola de pregação que ele está a seguir. Não pode ser procurar os defeitos de dicção, as divergências doutrinárias, ou se quer me divertir com a capacidade comunicativa daquele que está a falar. Se a palavra não faz diferença na minha vida, se ela não provoca algum tipo de alteração, eu estou a perder o meu tempo, irmãos. Estou a perder o meu tempo. Há um julgamento rigoroso para aquele que recebe a palavra e a Bíblia nos diz isto de forma muito direta. Eu preocupo-me um pouco porque percebo que alguns irmãos têm-se preocupado em ouvir, em ler e em receber muito conteúdo. É assim, receba, meu irmão, procure. Há muita coisa boa, graças a Deus, disponível hoje na internet. Eu não sou um pastor ciumento de que os membros da minha igreja não podem ouvir mais ninguém pregar. Não, meus irmãos, fiquem à vontade, não seja por isso. Há muitos pregadores melhores do que eu e certamente o irmão pode ser muito abençoado. Então, por que é que eu me preocupo? Irmãos, preocupo-me porque aquilo que recebe muito tem um julgamento mais rigoroso. E eu às vezes fico preocupado porque parece que para alguns crentes a ideia de que vale a quantidade.
Irmãos, a quantidade não faz diferença nenhuma se não houver mudança de vida. O que nós precisamos não é uma quantidade muito grande de mensagens. O que nós precisamos é que aquelas que nós recebemos façam diferença em nós. Porque senão vamos ser como os coríntios, a quem Paulo dizia, vocês deviam ser mestres. Nesta altura vocês deviam ser professores de seminário. E ainda são bebês. Ainda falham no básico. Eu queria vos dar feijoada, não é? Queria vos dar picanha. Não posso, tenho que vos dar leitinho, não é? Cerelaczito. Nestum com mel, porque vocês não são capazes de aproveitar aquilo que é de profundidade. Meus irmãos, quando nós percebemos a ênfase do Senhor Jesus no seu apelo, nós percebemos a importância que isto tem. Vamos olhar então para a ilustração. É claro que nós podemos imaginá-la de muitas maneiras. Jesus está a falar de duas portas. Esta é uma das ilustrações que eu encontrei, se calhar há ilustrações melhores que podem ser utilizadas. Queria que o irmão talvez usasse a sua própria imaginação para pensar, não é? E a imaginação talvez ajude mais ainda do que a própria imagem que está aqui. Imagine uma muralha de uma cidade antiga. Jesus está a pregar isto há 2000 anos atrás, portanto, certamente era isto que Jesus podia ter em mente. As muralhas tinham portas. E as portas das cidades não eram coisas pequenas, eram coisas grandes, não é? Eram portões das cidades. Imagina aquela grande porta, não é, da cidade. A porta principal, a porta por onde o rei costumava passar. É uma porta toda elaborada, uma porta bonita. Foram contratados artistas para poder decorá-la, não é? O seu portão é um portão gigantesco e ornamentado também com metal e etc. É uma porta bela, é uma porta larga, é uma porta muito grande, muito alta. Para passar nessa porta você pode passar perfeitamente à vontade. Você pode passar a cavalo, não há problema que a sua cabeça não vai bater no topo. Você pode passar com uma carroça, com uma carruagem. Você pode levar toda a bagagem da sua casa e fazer a sua mudança e passa pela porta adentro sem qualquer dificuldade. Não passa sozinho, vai acompanhado, vai muita gente consigo. Tem gente a entrar, tem gente a sair, é uma porta enorme. Tem a imagem? Agora você continua andando ao longo da muralha e de repente numa dobrazinha da muralha você encontra uma portinha. Ela é mesmo pequena. É pequena mesmo. Ela não tem a altura de uma pessoa. É uma porta minúscula. Talvez pudéssemos dizer era a porta para o cãozinho, não é? Ela é pequenina, ela é apertada. Para poder passar ali você vai ter que se ajoelhar e vai ter que se encolher. Não dá para passar de barriga, tem que ser de lado, não é? Vai ter que se apertar para poder passar nela. E assim, tudo que você trazia de bagagem, vai ter que ficar do lado de fora. Aí veio com carroça, não há qualquer hipótese. Traz uma mochila grande, também não dá. Nem um saquinho você consegue levar. Para poder passar ali, tem que se espremer. Esta é uma portinha estreita. Ela é realmente pequenina. E nem é fácil de achar, porque no meio da muralha, no meio da vegetação, ela passa despercebida. Conseguiu imaginar comigo? Jesus está a usar esta imagem ou esta figura para falar com os seus discípulos. E ele diz, olha, entrai pela porta estreita. Procurem a porta estreita, porque é por esta que vocês devem passar. Há alguma discussão entre os comentaristas bíblicos se a porta leva à estrada ou se é a estrada que leva à porta. É curioso ler os comentaristas porque eles discutem sobre quase tudo. Mas a maioria parece convir que a porta é o princípio, certo? A porta é o início. Depois da porta é que vem o caminho. Então a porta simboliza a entrada na vida com Cristo, a decisão que é preciso ser tomada. E o que Jesus deixa claro desde o início é que esta porta é pequena. Não é fácil escolher conscientemente a vida com o Senhor. Reparem, irmãos, é que Jesus está a dizer. É curioso. Voltando a Josué tinha feito aquele apelo. Lembram-se, irmãos? Josué fez aquele apelo. Diz, escolham hoje a quem vocês vão servir. Vão servir ao Senhor ou não? E o povo imediatamente disse, não, pode contar connosco. Estamos aqui para o que der e vier. Nós estamos com o Senhor, Jeová, o nosso Deus. Não há qualquer problema. Vejam o que é que o Josué disse a seguir. Ele disse assim, então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor. É Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixares ao Senhor e servires a deuses estranhos, então Ele se tornará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem.
E a gente lê essa parte assim, Josué, desculpa, não estou a tentar perceber o que é que tu queres. Tu queres que o povo sirva a Deus ou não? Então fizeste o apelo, o povo todo aceitou, devias estar feliz da vida, dizendo, bom, o povo todo aceitou, contente, vai logo colocar a notícia no jornal, olha, o povo aceitou em massa, foi uma grande conversão, um momento de grande alegria. E em vez disso, o Josué vira o povo e diz assim, vocês querem ser... eu acho que não. Como não? Não. É que assim, é muito difícil servir ao Senhor. E ver quando, é Deus santo, é Deus zeloso. Será que ficamos confundidos com Josué? Não, irmãos, não ficamos confundidos. O que Josué não queria era uma decisão precipitada. Josué não estava interessado em uma decisão leviana e superficial. Ele percebeu que o povo rapidamente respondeu aquilo que ele queria ouvir. Eu lembro-me quando chegamos à Guiné, a primeira pessoa a quem eu tive a oportunidade de evangelizar de forma muito direta era um jovem muçulmano. E eu levei-o lá à casa e liguei o gerador e coloquei o filme Jesus para ele assistir, na língua dele. E quando terminou o filme Jesus, eu virei para ele e disse, então, você quer aceitar a Jesus? Quer hoje orar, pedindo perdão pelos seus pecados, rogando a Deus pela salvação, receber a Jesus na sua vida? E ele disse, sim. Então ore comigo, repita as minhas palavras. E ele orou no fim e quando terminou ele foi-se embora e eu olhei para ele e disse assim, a malta diz que é complicado converter muçulmanos. Olha, estamos aqui há 15 dias, o primeiro já aceitou a Cristo, maravilha. E depois eu fui procurar aquele novo convertido para poder discipular. Irmãos, o rapaz fugia mais de mim que o diabo da cruz, né? O que é que ele tinha feito naquele dia? Ele tinha feito aquilo que ele achava que eu queria que ele fizesse. Ele tinha sido cortês, educado, era um aspecto cultural. Irmão, Josué não estava interessado em que a multidão fizesse aquilo que ele queria que a multidão pensasse, vocês querem aceitar o Senhor? Mas pensam que é uma porta larga? Não, é apertadinho o caminho, é apertadinho servir ao Senhor. Jesus tinha ensinado a respeito disto. Quando ele desafiou o povo, lá em Lucas 14, o Senhor diz assim, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pode acabar. O que é que Jesus estava a fazer aqui, irmãos? Ele estava a dizer, vocês têm que medir, têm que pesar. Seguir o meu caminho não é fácil. Vocês realmente calcularam aquilo que vão ter que fazer? Perceberam aquilo que vão ter que enfrentar? Eu não quero gente que aceita superficialmente, sem compreender. Irmãos, hoje em dia nós vivemos uma realidade genérica de evangélicos, em que os apelos são feitos de forma romântica, vazia e que é uma verdadeira blasfémia ao Evangelho. Ouvemos gente a apelar em nome do Senhor, dizendo assim, vem para Jesus, você vai ser feliz. Vem, Jesus vai resolver todos os seus problemas. A sua vida vai prosperar. Você vai ser um filho do rei. Ele é o melhor amigo. Vem, aceita Jesus. Aceita Ele na sua vida. Faça um favorzinho a Deus. Deus é tão bonzinho, não é? Ele sacrificou-se tanto por você e você não vai aceitar lá. Veja lá, não é? Aceita Jesus. Levanta a sua mão. Vem cá. Não. Então, Jesus vai realmente mudar tudo. Vai ser uma maravilha a partir daqui. Meus irmãos, isto não é o Evangelho. Este não é o apelo de Jesus, de forma muito clara. Ele acabou de pregar uma mensagem em que ele deixou de forma muito evidente a diferença abismal que existia entre aquilo que ele propõe e aquilo que era comum no seu tempo. Ele diz, entrem para viver esta vida, entrem. Mas a porta é estreita. Entrem pela porta estreita. Jesus tinha começado o sermão nas bem-aventuranças dizendo assim, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Reparem, é estranho que ele tenha começado esta afirmação falando em bem-aventurados, felizes. Nós queremos isto, queremos ser felizes. Quem? Os que são perseguidos. Espera aí, não. Isso aí já é outra história. Então, chamou para ser feliz. Mas ser feliz, ser perseguido. Meus irmãos, estejamos conscientes, meus irmãos, de que nós estamos a caminhar para uma realidade aqui na Europa em que a Igreja vai ser perseguida, irmãos. A perseguição neste momento contra nós ainda é minúscula, é muito pequena, mas ela vai aumentar, meus irmãos. Nós não podemos continuar a ser fiéis ao ensino da palavra e não esperar que haja uma reação contra aquilo que nós defendemos e anunciamos. Estamos preparados?
Ou será que ao primeiro aperto nós vamos fugir todos? O Senhor Jesus desafiou as pessoas que estavam a ouvir e disse: entrem pela porta estreita. Mais tarde ele vai dizer aos seus discípulos, Mateus 10, acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas e sereis conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E o irmão entregará à morte o irmão e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão, e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Irmãos, este faz parte do apelo de Jesus, mas esta parte do apelo parece que não é muito anunciada. Mas faz parte do Evangelho, nós não podemos escolher o que vamos anunciar. No nosso estudo do Apocalipse, nós outro dia ouvimos o testemunho daquele mártir, não é? Policarpo foi colocado diante do desafio e sendo um homem já idoso e toda a gente com uma certa pena dele, não, velhote, vês lá, facilita as coisas, não é? Põe aqui um bocadinho de incenso no altar do imperador e está feita a coisa, só tens que reconhecer que ele é Senhor. Não. Meu Senhor é Jesus, Ele não falhou comigo a minha vida inteira, eu vou falhar com Ele agora? Não, vamos queimar-te. Tudo bem, não seja por isso. É um bocadinho de dor aqui e vou estar na glória com o Senhor. Meus irmãos, Jesus estava a fazer este apelo de forma clara. Quando nós pensamos numa porta estreita, nós percebemos que significa que muita coisa vai ficar do lado de fora. Jesus tinha deixado claro isto. Ele tinha feito o apelo nos seguintes termos. Mateus 16, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Eu achei interessante que Martin Lloyd Jones, no seu comentário desta passagem, ele diz que, junto à porta estreita, há uma tabuleta dizendo assim, deixe de fora você mesmo. Deixe de fora você mesmo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Irmãos, isto é Evangelho. Por isso, Paulo dizia, escrevendo aos Gálatas, estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Irmãos, para realmente tomar uma decisão por Jesus, nós tantas vezes vamos ter que deixar de fora sonhos, desejos, hábitos. Nós vamos que deixar para trás, por vezes, algum tipo de trabalho, uma posição importante, um título. Lembram-se de Paulo? Paulo, quando aceitou o Senhor Jesus, ele perdeu tudo aquilo que ele tinha que era considerado importante. O seu título como rabi, a sua importância dentro do judaísmo, a sua influência diante do sinédrio, tudo aquilo que ele era uma pessoa significativa e toda a gente sabia quem era Saulo de Tarso. E o que é que ele pensava a respeito disto? Escrevendo aos Filipenses, ele diz, e na verdade, tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, lixo, para que possa ganhar a Cristo. Irmãos, este entrou na porta estreita. Entrou, ficou tudo de fora. E do lado de lá, qual foi a conclusão dele? Maravilha, não precisava de nada daquilo. Aquilo não trazia realmente nenhum benefício para mim. Muito mais importante é estar com Cristo. Jesus disse que, por vezes, para poder entrar na porta estreita, tem que ficar de fora até a família. Ele disse, quem ama o pai ou a mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Por isso, que Lucas, na sua versão desta passagem, ele diz assim em Lucas 13, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Esta porta, irmãos, significa que a entrada é individual. Nós não vamos poder entrar em grupo. A sua família pode ser extraordinária, os seus parentes, os seus pais, os seus exemplos podem ser fantásticos, mas você entra sozinho, só passa um de cada vez. A sua mãe pode ser uma santa, mas é a sua decisão que conta. Os seus amigos podem ser muito fiéis ao Senhor, mas é a sua decisão que conta. É você e Deus, não tem mais ninguém. A porta é estreita demais para qualquer outra coisa. Irmãos, o apelo que nós queremos deixar nesta manhã é este. Diante do Evangelho facilitado
que tem estado à nossa volta e tem sido anunciado? Será que nós temos consciência do que implica realmente servir ao Senhor? Jesus não nos chamou para uma oportunidade no domingo de manhã virmos ao culto e assistirmos a alguma atividade. Ele não nos chamou para participarmos de uma outra cerimónia ou rito e darmos alguma oferta. Ele chamou por uma transformação de vida, para termos o nosso caráter mudado, para ser como os bem-aventurados do início do sermão, aqueles que são sal e que são luz, cuja vida é completamente diferente do mundo. E isto vai implicar muitas dificuldades e tribulações neste mundo, irmãos. Mas esta é a vida. Esta é a vida com V grande, que Ele nos chamou para viver. Com Ele aqui, com Ele na eternidade. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que nós possamos ter consciência desta responsabilidade que temos de tomar esta decisão. O Senhor nos dá esta oportunidade. Ele convida, entrai pela porta estreita. É estreita, mas conduz à vida. À vida. A vida que nós queremos. A vida com o Senhor que nós queremos. Que a nossa decisão seja consciente, seja séria, seja comprometida, seja perseverante, para sermos encontrados entre os poucos que acham a porta, mas que possamos ser entre aqueles que realmente passaram pela porta estreita. E aí vamos poder cantar que estamos seguindo a Jesus Cristo. Diz o cântico: deste caminho eu não desisto. Se me deixarem pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, eu vou continuar com o Senhor. Vou deixar para trás o mundo, com a certeza de que andando com Cristo, no fim, eu vou ganhar a coroa. Vamos ficar de pé e cantar, irmãos? Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto mais. Atrás do mundo, Jesus à frente, Jesus meu guia, onipotente. Atrás do mundo, Jesus à frente, atrás não volto mais. Depois da luta, ganho a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta, ganho a coroa, atrás não volto, nunca jamais. Atrás não volto, nunca jamais. Amém. Que seja esta a nossa decisão convicta. Queremos agradecer novamente aos irmãos pela vossa presença, pelo vosso cuidado em fazer a inscrição prévia. Nós, durante este período de limitações, teremos que funcionar desta maneira, ou seja, precisamos que os irmãos continuem a fazê-lo a cada semana, inscrevendo-se naquilo que seja o culto em que querem participar. Como perceberam, nós não temos condições de fazer recolha de ofertas durante este tempo. Se o irmão tem contribuído através da transferência bancária, do MBWay ou outras maneiras que são possíveis de nós ajudarmos a participação da nossa igreja, muito bem. Se o irmão traz a oferta viva, se o irmão traz alguma coisa concreta que quer ofertar, ali à saída o irmão vai encontrar um local onde pode colocar a sua oferta. Há lá envelope e há também um ofertório onde o irmão pode colocar e deixar ali a sua oferta. Lembrando aos irmãos que, ao fim deste culto, nós precisamos que depois do pós-lúdio os irmãos esperem um bocadinho para que os que estão atrás possam sair primeiro, porque nós precisamos manter as distâncias, então vamos ter que sair de forma ordeira para que não haja atropelo. E mais uma vez, rogar a compreensão dos irmãos. Não podemos fazer aquilo que gostamos tanto, não é?
que é ficar ali à porta, trocando ali conversa e, enfim, pondo os assuntos e as novidades em dia. Infelizmente não podemos, irmãos, porque se juntarmos ali um aglomerado, rapidamente podemos chamar a atenção de autoridades. Nós temos autoridades muito próximas de nós, não é permitido, portanto vamos procurar, como fizemos até aqui, e agradeço aos irmãos, continuar cumprindo as regras para o benefício de todos. Querido Pai, nós te louvamos pela tua palavra, sabendo que o desafio de Jesus é tão sério, mas também aquilo que ele oferece é maravilhoso. Sabendo que o desafio é sério, mas ele deu a sua vida para que nós pudéssemos entrar pela porta estreita. Ó Pai, livra-nos da leviandade, livra-nos, Senhor, do superficial, livra-nos, Senhor, de enganarmos o nosso coração com uma vida que na verdade não anda contigo. Mexe connosco, Pai. Que o Teu Espírito nos comova, nos faça entender aquilo que Tu tens para nos dizer através da Tua palavra. Abençoa cada servo e serva Tua que aqui está. Leva os Teus filhinhos em paz para os seus lares nesta hora. Rogamos que Tu continues a protegê-los, como toda a Tua Igreja. E oramos em nome de Jesus. Amém.